Opa, tudo bem? Chega mais, parece que tem algo te cutucando aí, né? Tá com uma cara de quem viu um fantasma? Ou pior, de quem tá prestes a cair numa cilada daquelas. Sabe como é? Uma perguntinha aqui, um favorzinho ali, e quando você menos espera, tá lá, hipnotizado por um espírito gente boa, que só quer resolver todos os seus problemas, sugando sua energia vital no processo, claro. Um clássico. Falando em clássicos, lembra da seita Smiley? Aquela que o herói de Mob Psycho 100, sim, o Mob, deu um chega pra lá. Pois é, parece que a galera não aprendeu a lição. Mal foram soltos e já estavam lá, venerando o próprio Salvador e fundando a seita do capacete psicopata. E não estamos falando de um grupinho de WhatsApp, não, meu amigo. Eram mais de 500 mil de seguidores, todos prontinhos para serem ordenhados espiritualmente de novo. Haja energia para tanto fanatismo. E por falar em dominação mundial por cultos suspeitos, preparem-se, porque o mundo dos animes quase foi pego por uma das seitas mais perigosas já vistas. Palmas para ela, por favor. Ou não. Apresento a vocês a Ordem do Lobo Prateado, diretamente do anime BNA, Brand New Animal. A ideia era linda no papel. Uma figura mitológica, o tal Lobo Prateado, apareceria para salvar os homens fera, seres meio humanos, meio animais, quando o perigo batesse à porta. Eles até fundaram uma cidadezinha só para fugir do preconceito, mas, ironicamente, é lá que uma doença misteriosa começa a transformar todo mundo em fera, literalmente, e bem violentas. Aí entra a deusa, uma presença que supostamente acalma os ânimos e freia a epidemia. Que conveniente, não? Só que, adivinhem, surpresa, é tudo uma grande armação, tipo pegadinha do malandro, só que com consequências bem piores. A deusa é, na verdade, uma humana transformada, que sonhava em ser uma ídolo e topou o papel porque a ordem tinha um objetivo nobre: espalhar esperança e desenvolver uma cura. Que fofo, né? Só que não. Sem saber, a coitada estava ajudando num plano sinistro para erradicar os homens-fera. E quando a máscara dela cai e a verdadeira identidade é revelada, a epidemia se espalha como fofoca em cidade pequena, dando aos humanos a desculpa perfeita para dizer: viu só? Eles são perigosos, vamos dar um fim neles. A Ordem do Lobo Prateado é daquelas religiões que adoram uma conspiração no meio do nada, bem longe dos holofotes, onde o povo mal sabe o que acontece no resto do mundo. Falando em gente que mal sabe das coisas, imaginem um lugar onde alquimia é tipo uma lenda urbana. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca viu de perto. É nesse cenário que surge o Padre Cornello, lá em Full Metal Alchemist, fazendo milagres em nome do Deus Sol e convencendo a galera a entrar para o letoísmo. Claro que era golpe. O tipinho só queria poder. Mas, como não era lá muito esperto, os irmãos Elric, nossos heróis alquimistas, chegam, desmascaram o picareta e vão embora, achando que tá tudo resolvido. Mal sabiam eles que os verdadeiros vilões, os homúnculos, estavam só esperando na moita. Esses seres sinistros logo assumem a aparência do tal Cornello, convencem o povo de sua honestidade. Aham, sei. E botam pilha para uma revolta. O resultado? Uma guerra civil sangrenta, tudo parte do plano maligno deles para causar um massacre gigantesco e transformar o chefe deles num deus. Quase deu certo, viu? Por pouco não tivemos mais uma religião fanática dominando tudo. É cada uma que aparece. Eu sou Kira. Uma frase simples, mas que deu início a um culto de proporções épicas em Death Note. Quando a polícia aperta o produtor de TV que transmitia as mensagens do Kira, o coitado alega que fez por medo de morrer. Compreensível, né? Mas o mais bizarro é que o culto ao Kira sobrevive à morte dele. No final do mangá, uma multidão gigante se reúne para homenageá-lo. E anos depois, os fãs mais ardorosos, aqueles que têm pôster no quarto e tudo, continuam se encontrando para celebrar o deus deles. É aquela velha história. Gente fanática adorando um vilão. Receita para o desastre, pode apostar. E falando em receita para o desastre, que tal Hidan, de Naruto? Esse figure pertence à seita de Jashin, um deusinho do mal que curte destruição e sacrifício. Uma das bênçãos dessa divindade é a imortalidade, e o Raiden conseguiu essa proeza macabra. Anos depois, em Boruto, outro maluco tenta seguir os mesmos passos sangrentos. Como o ritual do jashinismo exige um rio de sangue, o esperto, só que não, recruta suas vítimas prometendo que elas vão reencontrar entes queridos desaparecidos. É o golpe do trago a pessoa amada em 3 dias, versão anime. Mas nem todos os cultos são sobre desejos pessoais. Alguns têm metas mais ambiciosas, tipo ressuscitar deuses antigos, como a galera de Fairy Tail tenta fazer, ou, sei lá, exterminar a humanidade inteira, bem ao estilo de Evangelion, que adora um massacre em escala global. Ok, o plano deles em Evangelion é um pouquinho mais complicado que isso, mas resumindo, a ópera é quase isso. Confuso. Imagina o culto da bruxa em Re:Zero.
fundado há 400 anos, venerava 7 calamidades que mataram milhares. 200 anos depois, do nada, decidiram focar em uma só. Por quê? Mistério. Aí rola uma briga interna e a motivação muda de novo para ninguém sabe o quê. Joga na mistura uma tal de bruxa da vaidade, manipulando geral, e uns livros com instruções secretas que só os bispos entendem. É uma zona total. A única certeza é, são perigosos pra caramba e não pensam 2 vezes antes de mandar seus seguidores numa missão suicida. E olha, o fanatismo não é exclusividade de quem adora o mal, não. Às vezes, uma religião com as melhores intenções pode virar um pesadelo. É o caso do agnismo. Fire Punch. Muitos dizem que é só uma história de vingança, mas é bem mais que isso. Nosso protagonista, Agni, nasce num mundo que tá pedindo arrego, mas ele tem um dom, regeneração. Legal, vai viver pra sempre. Zrenia, você pensa, só que não. Ele cruza o caminho de outro abençoado que controla chamas eternas e... Pimba! Agni vira uma tocha humana, queimando de dor e ódio. Literalmente, pegando fogo sem parar. No meio dessa agonia toda, e acaba salvando umas pessoas sem querer. E o que essa galera faz? Começa a ver Agni como um deus. Espalham sua lenda e criam cultos em nome dele. Anos depois, nosso herói flamejante ataca a cidade do seu carrasco, mas percebe que a vingança era só uma desculpa para aguentar a dor. No fundo, ele só queria ajudar. Então, ele abraça o papel de salvador e parte para cima dos líderes da cidade. Uns belos de uns. Bem, vocês entenderam. Um desses líderes, um tal de Judá, sim, esse nome de novo, fundou uma ordem religiosa, onde os fortes pisam nos fracos. Os soldados dele, achando que estão fazendo o bem, cometem as maiores barbaridades. E o carrasco do Agni enlouquece quando descobre a verdade. Deus era só uma invenção do Judá. Quando o Judá pula fora, um subordinado dele diz que tá ouvindo a voz de Deus para manter a ordem e manda matar o Agni. Com isso, Agni vira mártir. E a fé dos seguidores dele fica ainda mais forte. Depois que a cidade vira cinzas, o próprio Agni funda uma nova religião, de paz e amor. Só que é mais um culto baseado em mentiras, movido pelo fanatismo dos líderes e com milhares de mortes na conta. Qual a diferença pro Judas, afinal? Pois é, como diz o ditado, os mesmos efeitos levam às mesmas consequências. Essa história tinha tudo para dar errado. E deu. Fire Punch manda muitas mensagens, e uma delas é clara. A crença pode trazer esperança, mas o clero... o clero. Esse adora transformar tudo numa religião que te controla. E falando em controle, imagina um deus que é literalmente um rosto gigante. Esse deus, através de um padre bem intencionado, Kof, realiza um ritual onde a entidade escolhe 2 sortudos para se juntarem a ela. Só que, claro, é tudo fake news. O rosto é um robô. O livro sagrado tá em branco e o ritual é mais manipulado que resultado de reality show. Mas olha só, o padre jura que não é por mal. Na cabeça dele, sacrificar os menos favorecidos melhora a vida do resto do grupo. Se ele fizesse isso em nome próprio, todo mundo ia chiar. Mas quem vai duvidar de uma escolha divina? A fé, nesse caso, vira só um instrumento bem infeliz e perigoso, óbvio. Seguir cegamente uma lei super rígida é pedir para dar ruim. Um discípulo desse padre, tentando copiar a doutrina, quase leva todo mundo à extinção. É tipo o pessoal que adora as muralhas em Attack on Titan. No fanatismo cego deles, fazem de tudo para preservar as paredes, sem questionar nada. Mas é necessário, porque dentro das muralhas tem titãs colossais, que se pegarem um solzinho, matam todo mundo. Ok, justo. Se tivessem seguido cegamente essa galera, o Eren teria batido as botas, e a Ilha Paradis já era. Pensando bem, isso talvez tivesse salvado o mundo. Mas isso é só um detalhe, né? De qualquer forma, os verdadeiros malucos de Attack on Titan, se você quer saber, estão no spin-off Before the Fall, o culto aos titãs. Essa galera simplesmente abre os portões para os gigantes entrarem e causarem milhares de mortes. Genial, só que é o contrário. E a lista de cultos bizarros não para por aí. Poderíamos falar dos dragões celestiais de One Piece. Aqueles nobres que se acham os maiorais só porque se dizem descendentes dos deuses. Uma tática velha conhecida no nosso mundo, né? Tipo o culto imperial na Roma Antiga. Ou os reis que se diziam escolhidos por Deus lá na França. A diferença é que o poder desses reis era abençoado pelo Papa. Uma figura que nos animes, muitas vezes, aparece numa versão genérica e meio suspeita da igreja, que vamos chamar de Igreja Japonesa da Fantasia. Essa igreja é quase sempre corrupta até o talo, uma força opressora, com direito à Inquisição, cruzadas e, por que não, os 2 ao mesmo tempo. Um exemplo clássico é a Santa Sé em Berserk. A gente conhece essa galera através do Mosgos.
Um inquisidor fanático que coleciona cadáveres como se fossem figurinhas. Quando um monte de refugiados aparece no mosteiro dele, ele escolhe uma mulher, se comove com o amor dela pelo filho e, como recompensa, tortura a coitada horrivelmente. Prova de devoção, segundo ele. Psicopata define, né? Mas não pra por aí. Citando ao próprio anime, a doutrina atual da Santa Sé nada mais é do que uma ferramenta para servir ao próprio poder político. Eles construíram suas igrejas em cima de templos pagãos para apagar os deuses antigos, levantaram seu império com escravidão e, monopolizando riquezas, impuseram uma moral que só beneficiava a eles mesmos, chamando todo o resto de heresia. Tudo isso fingindo que estavam fazendo o bem, mas no final das contas, estavam servindo ao mal encarnado. Meus amigos, mangás e animes adoram mostrar o perigo de clérigos que querem impor seu modo de vida. E por que será que no Japão real isso parece não existir da mesma forma? Bom, aí a coisa complica. Em 2013, uma pesquisa mostrou que 72% dos japoneses diziam não ter fé. Só 3% se declaravam shintoístas, mas, ao mesmo tempo, 70% participavam de rituais religiosos. Como assim, Brasil? É que, na real, os japoneses vivem no ritmo das religiões, mesmo sem se sentirem parte de uma igreja que dita as regras, diferente do que a gente vê muito no Ocidente. Por exemplo, 90% dos funerais lá são budistas. Eles simplesmente não têm essa vibe de pertencer a uma instituição. A imagem que eles têm do clero também foi moldada por um fenômeno bem intenso, que resultou num drama da vida real. Já já a gente volta nisso. Esse fenômeno que já esbarramos com o mob e o pessoal da seita Smiley são as novas religiões, que a gente aqui no Ocidente costuma chamar carinhosamente de seitas perigosas. E o que pode ser mais inocente que um clube esportivo, né? O herói de The Tatami Galaxy entra num desses para aproveitar a juventude, mas fica naquela de mudar de clube o tempo todo, até que descobre a verdade. O tal clube era só fachada para uma empresa de produtos orgânicos chamada Suavidade. Para subir na hierarquia do clube e ter a chance de sair com a garota dos sonhos, o que você tem que fazer? Comprar os produtos, claro. É o famoso mecanismo de embuste. Te prometem o céu, te dão uma migalha para você não pular fora, e a recompensa final é um estágio no coração da Suavidade. Só que os produtos não são nem orgânicos, nem nada. E o chefe, um verdadeiro guru, com direito à profecia do fim do mundo e tudo. Se quiser sobreviver, adivinha? Tem que comprar mais. E ainda rolam uns rituais para você confessar suas fraquezas, te amarrando ainda mais ao grupo, com a ameaçazinha básica de perseguição se você tentar cair fora. Nosso herói felizmente consegue escapar com uma ajudinha, mas perde 2 anos da vida nessa brincadeira. Ah, mas ele foi burro. Comigo não aconteceria. Log, você deve estar pensando. Cuidado, amigo. É aí que mora o perigo. E para ilustrar isso, bem-vindo a NHK, um anime que é um retrato fiel da cultura otaku dos anos 200. Em Bem-vindo a NHK, acompanhamos um jovem hikikomori, totalmente destruído pela paranoia e pelo medo do julgamento alheio, que acaba virando um teórico da conspiração de primeira. O anime todo fala sobre os perigos da manipulação, mas o episódio 17 é a cereja do bolo, com a tal da Estrada do Rato. Uma antiga colega de escola aparece prometendo uma solução mágica para o isolamento dele: conhecer o mentor dela. Ela o convida para ir lá, e agora, sem tempo para pensar, a armadilha se fecha. De repente, ele está num seminário onde um sujeito alega ter ficado rico com um método secreto, que, se você quiser, ele te ensina. Nosso herói é esperto, saca na hora que é esquema de pirâmide. Ele confronta a colega, que, desesperada, confessa tudo. A família dela estava na pior financeiramente. Ela tentou de tudo e acabou caindo no papo de dinheiro fácil da Estrada do Rato. Agora tá endividada, até o pescoço, e prisioneira do esquema porque só os melhores, leia-se, os que recrutam mais trouxas, ficam ricos. Ah, mas o herói é inteligente, ele vai dar um jeito? Zrenia, você pensa? Que nada, ele é enganado de novo. Esse é o perigo. Achar que a gente é blindado mais esperto que os outros só nos faz baixar a guarda para esses gurus que estão sempre se reinventando. Nos anos 2000, a moda eram as pirâmides financeiras. Mas antes disso, tinha outra coisa, que a gente vê em Cowboy Bebop com a seita Scratch. 20 mil fiéis. E rapidinho, os mortos começam a se acumular às dezenas. Mesmo assim, eles continuavam recrutando sem parar. Como? Simples. Quando a gente tenta fugir de um mundo que parece corrupto e sem esperança, é fácil recorrer a crenças alternativas. Aquele famoso ópio do povo que chamamos de religião. E o Scratch manjava dos paranauês. Ele usou e abusou da mídia da época, tipo a televisão. Ele sacou, como tantos outros antes e depois dele, que a TV era uma ferramenta de doutrinação poderosa, capaz de fazer qualquer mentira parecer verdade absoluta. Pode até parecer um clichê exagerado de culto dos anos 90, com um guru cheio de penduricalhos e discurso messiânico, né?
Pois, e se eu te dissesse que o Scratch não saiu do nada, mas foi inspirado por um drama bem real e aterrorizante? 20 de março de 1995. Um dos piores dias da história do Japão pós-guerra. 13 mortos e mais de 6.300 feridos num ataque terrorista no metrô de Tóquio, reivindicado pela seita Aum Shinrikyo. A polícia invadiu a sede deles e encontrou 150 toneladas de armas químicas. Sabe o que isso significa? O suficiente para matar 4,2 milhões de pessoas. E como eles conseguiram agir tão livremente? Porque ninguém suspeitava. Começou como uma aulinha de yoga inocente, sabe? O líder ganhou reconhecimento da alta sociedade, e a elite japonesa, médicos, executivos, advogados, políticos, corria para ouvir seus ensinamentos. No início dos anos 90, eram mais de 10 mil seguidores, todos convencidos de que ali encontrariam a salvação para o apocalipse que estava por vir. E as mortes já estavam acontecendo, uma atrás da outra. Dá uma olhada na página da Wikipédia deles, a lista é longa. Mas a cultura do silêncio lá dentro era tão forte, garantida pelo assassinato de quem ousasse abrir a boca, que nada vazava. A imagem pública deles era ótima, com direito a anúncios animados na TV. Chegaram ao ponto de conseguir enfiar uma mensagem subliminar num episódio de City Hunter. Esse ataque marcou profundamente os japoneses, e por uns 30 anos, a imagem dessas seitas apareceu em inúmeros mangás. O Exército de Deus de Kengan Ashura, a seita Flecken, de My Hero Academia. São só alguns exemplos. E aí temos aquele que soube representar tudo isso como ninguém, 20 Século Boys. E eu não tô exagerando, é uma das maiores obras-primas da história do mangá. A premissa é simples. Um grupo de crianças inventa uma história de ficção científica sobre o fim do mundo, e 30 anos depois, essa história se torna a base dos ensinamentos de uma seita que prega o apocalipse. Esse mangá é uma viagem no tempo para o Japão dos anos 70 e 90, e também uma aula sobre o milenarismo. Aquela crença de que o mundo ia acabar na virada para os anos 2000, lembra? Você não vai encontrar uma representação melhor do que é uma seita, seus perigos, seus métodos, as técnicas de manipulação, a influência que exercem na vida das pessoas a ponto de formar e destruir casais. Mas para te mostrar toda essa complexidade, eu teria que resumir 250 capítulos, personagens incríveis, reviravoltas de cair o queixo. É impossível, sério. Faça um favor a si mesmo. Leia Vingtemi Sequel, Boys. Você não vai se arrepender. Com tantas representações na cultura pop e os inúmeros escândalos que estouraram na imprensa nos últimos 30 anos, a gente poderia pensar que essas novas religiões estão perdendo força no Japão, né? Mas não é bem assim. Se a gente olhar a lista, o número de seguidores até diminui com a pressão das instituições. Mas a verdade é que a capacidade dessas seitas de se reinventar e atrair novos fiéis é assustadora. Elas mudam de nome, de fachada, de discurso, mas a essência manipuladora continua lá, sempre à espreita de alguém vulnerável, alguém buscando respostas ou um porto seguro. E aí curtiu essa viagem, um tanto quanto sinistra, pelo mundo das seitas nos animes? Deu pra ver que a ficção, muitas vezes, se inspira, e muitos, na realidade, né? Fica o alerta, olho vivo, questione sempre, e se algo parecer bom demais pra ser verdade. Provavelmente é cilada, Bino. E você lembra de alguma outra seita bizarra dos animes? Comenta aí embaixo. Até a próxima!